pessoal, olá, bom dia. Nós vamos agora começar mais um InfraTalks e o tema é os desafios, né, da estruturação de um projeto de iluminação pública. E para conversar com a gente e trazer vários insights sobre esse tema, a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Monique de Menezes, que é a secretária municipal de concessões e parcerias de Teresina. Monique, muito obrigado por ter aceitado e compartilhar com a gente toda a experiência que vocês têm já, né, estruturado. Para a gente é uma oportunidade bastante interessante conversar com você sobre os desafios aí da estruturação de um projeto de iluminação pública. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim, para a cidade de Teresina, estar compartilhando com vocês a nossa experiência. Eu acho que a gente tem muito a falar do nosso projeto e divulgar, então é um prazer. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente que agradece. Nessa primeira conversa, a gente queria ouvir um pouquinho de você, os desafios na fase de modelagem, de estruturação do projeto, né? Como que foi a metodologia que vocês empregaram, por exemplo, para escolher quais projetos a prefeitura iria investir, dedicar o tempo para o programa de parcerias público-privadas, né? E como que a iluminação pública surgiu nesse contexto. E, além disso, como também foi a metodologia adotada para contratar a estruturação da iluminação pública, né? A gente sabe que hoje a gente tem aí alguns caminhos possíveis, né? Quais foram os caminhos que vocês testaram e, no final, aquele que se mostrou mais efetivo, mais útil? Bom, a Secretaria de Concessões e Parcerias, ela é a secretaria mais recente da Prefeitura, ela foi criada em dezembro de 2016. E aí, no início, qual foi o primeiro ato da Secretaria, os primeiros passos, né? Foi elaborar um plano municipal de parceria público-privadas e concessões, para poder desenvolver uma metodologia. Então, a gente, na época, eu não era secretária, o secretário era o Eric Lídio, eu entrei no começo do projeto de iluminação pública especificamente, mas acompanhei a estruturação da secretaria, porque eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Então, foi feito uma metodologia de critérios, macrocritérios e microcritérios, para poder elencar os projetos prioritários do município. Entre os diversos critérios que a gente tinha a questão da vontade política do gestor, o interesse da gestão, questões também relacionadas à questão financeira, se havia recursos para poder financiar o projeto, a viabilidade do projeto, então uma série de critérios. Então a gente ficou com iluminação pública, resíduos sólidos, estacionamentos, como um dos projetos prioritários. O de usina fotovoltaica também entrou, né? Então eram necessidades da gestão, interesse do gestor, são alguns que eu me lembro, assim, que eu me recordo de maneira assim bem impactante, mas tinham outros critérios também. E aí, nessa metodologia, iluminação pública foi selecionada. Ao mesmo tempo que a gente estava elaborando o plano, começou-se a ter uma conversa com o BNDES. O BNDES passou a ter interesse em financiar os municípios na área de parcerias público-privadas. Especificamente, havia o interesse do BNDES em iluminação pública. Então, houve um casamento de interesses, né? Então, o caminho que a gente tomou, a nossa legislação previa fortemente a questão da PMI e da MIP, né? Seriam possibilidades fortes que a gente via, porque a gente não vislumbrava o interesse da Caixa Econômica nem do BNDES naquela época, em 2017. Mas aí houve uma reunião em Brasília, na época com o secretário anterior, e acabou que houve esse encontro de interesse, casamento de interesses entre o objetivo do município e o interesse do BNDES em incentivar esse setor. Então, o caminho para a iluminação pública tomado na contratação foi a contratação do BNDES para nos auxiliar na estruturação do projeto. Foi muito bom porque o município não tinha essa experiência, né? Nós tínhamos uma legislação de parcerias público-privadas desde 2006, mas nunca havia sido estruturado nada. Aí nem havia um conselho, mas ele nunca foi criado de fato. Então, ele foi criado em 2017. Então, nós passamos todo o processo de aprovação da contratação do banco pelo Conselho, na Procuradoria do Município. Foi o primeiro contrato que o BNDES, na verdade, estruturou nesse modelo atual.
né, assinou, né, nesse modelo atual, foi com o município de Teresina, posteriormente Porto Alegre, mas nós fomos o primeiro, então foi bem inovador. Pioneiros, né? Nessa assinatura. Pioneiros. Então, foi assim, havia o interesse do município e nesse mesmo período, a gente observou que havia o interesse do BNDES especificamente. Acho que também havia o interesse de incentivar o setor mesmo de iluminação como um todo, a cadeia produtiva, né, da iluminação. Então, nós fomos por esse caminho de contratação do banco. Perfeito. E assim, quais foram os desafios, né, que vocês precisaram enfrentar, uma vez contratado o BNDES, né, com a atuação dos consultores definida? Quais foram aqueles temas que no desenvolvimento da estruturação demandaram mais esforço, né, ou se mostraram mais como desafios maiores, né, às vezes desafios internos, externos, técnicos, né? Antes de falar desse desafio da estruturação, teve um desafio também que foi a assinatura do contrato, porque era essa inovação até para passar na nossa procuradoria do município, né? Mas como assim, vou fazer um contrato que não tem pagamento, como é que fica o empenho? Não tem empenho, porque eu não vou pagar, não tenho que mobilizar recursos. Então, teve essa discussão inicial, que eu não participei diretamente, era o secretário anterior. Eu comecei no dia na semana que o BNDES chegou aqui em Teresina para fazer reunião para iniciar o projeto. E eu comecei na secretaria, né? Então, foi bem interessante. Eu já cheguei com tudo assim, acontecendo muito rápido. Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem, interno, por ser uma parceria público-privada, então você tem que ter um convencimento dos gestores internos também, do próprio conselho, que ele está ali participando, mas não entende direito o que você vai fazer. É um contrato de 20 anos, como assim? A gente vai ficar na mão de uma empresa durante 20 anos, e como eu não vou dar ordem de serviço todo mês, eu não vou pagar todo mês, a empresa vai criar uma conta vinculada, como assim? Aí eu vou perder poder, assim, de controlar a empresa, não no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo de você ter um bom serviço, tendo a ideia de que eu pago todo mês, então a empresa tem que fazer o que eu quero na direção que eu quero. E se eu perco esse grau de liberdade, como é que fica isso, né? Então, tem que ter um convencimento interno. É muito importante, eu acho, que um projeto de parceria público-privada na iluminação pública ou em outras áreas, que o gestor maior, no caso o prefeito ou o governador, eles tenham bastante ciência do que é o projeto e comprem o projeto. Porque ele vai ajudar quem está estruturando, no caso a Secretaria de Construções e Parcerias, a convencer os demais, né? Porque você tem que ter um convencimento no sentido de mostrar que aquilo ali, de fato, vai apresentar uma melhoria para o município. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Tem um outro desafio que é você lidar tanto com o banco que você contrata para estruturar, como com as diferentes empresas, né? Geralmente é um consórcio da área econômica, uma empresa especializada na área econômica, outra na área jurídica e outra na área de engenharia. Então, aí você tem que fazer essa gestão. Nesse ponto, eu acho que o BNDES ele foi muito feliz em nos auxiliar, né, nessa gestão, mas, ao mesmo tempo, algumas dificuldades que a gente vê. Tem que aprovar leis, né? Nós tivemos que aprovar nossa lei no ano de eleição estadual. Não era uma lei ruim, mas tem sempre um complicador. Nós colocamos na nossa parceria público-privada a cobrança de terrenos, que não tinha antes aqui, né? Os terrenos não pagavam, COSIP. E aí a gente colocou um valor anual. Qual é o argumento, né? O terreno, o fato gerador é a iluminação pública, não é a conta de luz, embora venha na conta de luz. Então, aquele terreno está sendo beneficiado como um bem público, que é a iluminação pública. Então, a gente colocou, e isso já existe em outras cidades. Então, assim, tem esse desafio, né? O desafio de engenharia, no sentido de que o parque está funcionando, então a gente tem que mostrar quais são as melhorias que vai trazer, que o projeto vai trazer para o parque. Isso foi um ponto também que a gente teve que, todo o tempo, estar mostrando. E eu acho que um ponto fundamental também, que é um desafio, é o diálogo com a população. No nosso caso, foi mais fácil, porque a gente não precisou elevar o valor pago pela COSIP, né? A população não houve um aumento, né? Então, as cidades
que precisam elevar o valor da COSIP têm um desafio maior. Toda vez que eu ia dar entrevista sobre o projeto, eu era questionada, vai aumentar o valor da COSIP para as pessoas, para a população? Eu falava assim, não, nós buscamos customizar um projeto para Teresina com base na COSIP que a gente tem. Só que nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande na época de estruturação, no período de estruturação. No nosso parque, do ponto de vista específico, nós estamos prevendo 22% de telegestão. Eu poderia prever mais, mas isso é o mínimo que a empresa tem que fazer. Ela pode fazer mais, se ela quiser, né? Entendi. Porque isso tem impactos de receita acessória para ela e tal. Só que a gente colocou esse percentual, porque esse percentual seria um percentual adequado para as principais vias, né? Isso tem uma justificativa técnica, e porque isso me permitiria não aumentar a COSIP, e facilita o apoio da população, o apoio dos políticos, o apoio da gestão interna, também dos outros secretários. Então, assim, eu acho que são alguns desafios, não sei se vocês querem alguma coisa mais específica, mas que eu considero que gerais que são importantes. Monique, o ponto que você trouxe aqui, que eu vejo de maior relevância, é esse desafio da quebra da cultura, né? O que você trouxe é a cultura que se tinha na contratação, que se tem, né? E eu acho que isso é interessante porque é um ponto que a gente pode pensar no Brasil como um todo, principalmente nos municípios. A cultura que se tem é de uma contratação direta do Estado, né? O Estado lato sensu, no qual o Estado ele pensa num produto, em algo que ele receberá em troca e diretamente ele paga por aquilo, ele controla por aquilo e recebe. Diferente de uma parceria, né, público-privada, na qual ela é por um prazo muito mais longo, ele é um serviço, a forma de você gerenciar é diferente, né, a forma de você remunerar e de você receber por aquilo também é diferente, né, tem suas diferenças, e você trouxe aqui os desafios, eu vi vários desafios internos mesmo, né, de convencimento desse tipo de modelo para contratação, para seguir, né. Você trouxe aqui alguns pontos, tanto internos quanto externos, né, qual que foi, dentro disso, né, quais foram as principais vantagens que você viu numa parceria de iluminação pública, né, numa PPP de iluminação pública, que contribuíram para esse convencimento da administração pública, né, e do interesse, para gerar um interesse também para a iniciativa privada para participar dessa PPP, né? Quais foram as vantagens? Tá. Para a iniciativa privada, eu acho que a parceria público-privada na área de iluminação pública, ela tem uma vantagem clara, que é o recurso vinculado, né? Então, o fato de você ter um recurso certo, vinculado, que é atrelado à conta de energia, então, assim, é praticamente uma receita certa, né? Hoje a gente tem a DRU, né, dos municípios, que é a desvinculação de até 30% das receitas. A gente pratica isso aqui em Teresina desde 2014 por conta da crise, 2015, né, quando foi aprovado, mas isso não nos limita do ponto de vista da nossa parceria público-privada, né? A gente já fez também pensando nessa questão que a gente já usava e a gente fez a modelagem pensando nesse uso. Mas é um recurso certo, você não pode desvincular mais do que 30%, então a gente não chega a desvincular 30%, a gente desvincula 20%, desvincula 20%, com a pandemia, sim, né? Todo mundo está desvinculando tudo que pode. Mas a gente já customizou pensando nisso, né? No uso de um determinado valor, isso foi muito claro e transparente na estruturação do projeto. Então, para a iniciativa privada, é muito claro que você tem um recurso que tem que ser usado com aquele valor. Então, assim, o risco do privado ele se torna muito menor. Sempre existe. A gente sabe que o Brasil tem históricos de problemas de não cumprimento de contrato por parte do Estado. Então, por isso é necessário se fazer uma conta vinculada, com uma conta reserva, e eu posso falar um pouco também dessa conta vinculada depois, se vocês quiserem, que eu acho que também passa uma segurança para o mercado. Do ponto de vista da administração pública, qual é a vantagem? 85% do nosso parque, hoje 86%, é LED, não é LED, perdão, é vapor de sódio. Então, é uma iluminação ruim, e você tem a possibilidade de modernizar todo o seu parque. Com isso, você ainda tem uma economia de, no mínimo, 50% na conta de energia que é paga hoje. A gente paga em torno de 25 milhões por ano de energia.
Nós temos um parque de 93 mil pontos. Teresina é uma cidade muito horizontal, né? Diferente de São Paulo, por exemplo. A gente tem poucos prédios, eu mesmo moro numa residência em casa. Isso está muito relacionado ao fato da temperatura da cidade, então é muito mais confortável você morar numa residência, em termos de temperatura. Então, é uma cidade muito horizontal e isso torna a iluminação pública mais cara, no sentido de que você precisa de mais pontos com menos usuários, né? menos pessoas. Ela é menos adensada, né? Ela é menos adensada, exatamente. Ela é muito espraiada. Ela é do tamanho de São Paulo, com 900 mil habitantes. Sim. Então, assim, é muito cara. Ela é uma cidade mais cara nesse sentido, para vários serviços. Mas aí você tem a possibilidade de modernizar o parque com uma parceria público-privada, porque é um contrato de longo prazo, no qual requer o investimento do privado, né? Concentradamente nos primeiros anos, e depois o pagamento é diluído ao longo dos anos. A gente não teria condições de fazer isso com recursos próprios. Então, isso é um convencimento muito grande para os outros secretários, também para o conselho, para os gestores, né? Para o prefeito, nosso prefeito ele já tinha esse conhecimento, ele é economista de formação, ele tem um bom conhecimento da área econômica, mas também para os outros, né? Porque, claro que a gente sempre, só para contextualizar para todo mundo, o prefeito sempre ele tem a decisão final, qualquer gestão, ou o governador, mas é importante você ter um convencimento dos outros secretários para fazer com que a máquina funcione, porque eu preciso do secretário fim da iluminação pública, eu preciso do secretário de finanças, do secretário de administração, para fazer tudo fluir bem, né? Então, um convencimento importante foi a possibilidade de você modernizar seu parque sem ter que fazer um investimento direto, utilizando a parceria público-privada e o privado como investidor. Né? Então, eu acho que isso foi um convencimento importante, mostrando que vai melhorar para a população questões turísticas, porque você tem a iluminação pública de destaque, tem a questão também da segurança pública, né? Então, em áreas mais longe das cidades mais periféricas, né? Inclusive, a gente prevê iniciar por essas áreas mais periféricas, isso foi um pedido que eu fiz no período da estruturação do projeto. A gente vai começar pelas principais vias do centro, né? Porque são as mais deterioradas hoje, em termos de iluminação, e posteriormente pelas áreas mais periféricas. Então, eu destacaria isso. Excelente, e a conta vinculada, né, que é o fluxo. Isso, sobre esse tema, inclusive, né, Monique, como que foi pensado esse fluxo de recursos aí do projeto, né? Então, antes, como é que funcionava, né? Esse foi um desafio grande, viu? A empresa de distribuição de eu não mencionei, mas a gente teve um desafio grande porque ela fazia o recolhimento da COSIP, já descontava o valor da conta de energia, bem como seus 3%. E a gente mudou isso em lei, inclusive. Então, a gente colocou que a empresa vai fazer o recolhimento, ela vai passar todo o recurso para a conta vinculada, que tem como principal objetivo o pagamento da SPE, né? A remuneração da SPE de iluminação pública. Concessionária. Depois que paga a concessionária, o que sobra vai para o Fundo de Iluminação Pública Municipal. Aí, nesse fundo, a gente retira o dinheiro para o pagamento da conta de energia e para o pagamento dos 3% devido à concessionária de distribuição de energia. Obviamente, ela não gostou muito dessa história, né? Mas isso foi importante para a gente, inclusive até porque a gente passou a ter um controle maior. Não era emitida nenhuma nota fiscal, por exemplo, desse valor que a gente paga para a empresa. A gente tinha um desconto da nossa conta de energia, da conta de energia de iluminação pública somente, tá, gente? Não dos prédios. Mas sem nenhum controle. Então, aí a Secretaria de Finanças gostou. Falou assim, olha, então, começando a gostar desse negócio dessa PPP, porque a gente fazia isso e a gente não fiscalizava, os fiscais se empolgaram com a gente, então a gente fez um novo contrato. Aliás, a gente não tinha nem contrato para a empresa de distribuição de energia. Tinha um contrato de 2001, aí a gente fez um contrato de arrecadação, né, e um contrato de fornecimento, e isso tudo ficou legalizado a partir da nossa parceria público-privada. Isso foi feito junto com a estruturação do projeto. Que mas interessante. Houve muita resistência, eu devo dizer. E então, assim que funciona a conta vinculada. Então, a gente tem aí também uma conta reserva, tá? De 3 contraprestações cheias.
também, que tem que ser formada pelo município. E essa conta vinculada vai funcionar dessa forma. Não está funcionando ainda, né, porque a gente deve assinar o contrato nos próximos dias, eu espero. Não, perfeito. A gente agradece e vamos partir aí para um segundo bate-papo. Muito obrigado, viu, Monique? Imagina, que agradeço. Excelente, muito obrigado, Monique.